Ingeniería de reacciones químicas, módulo 3, aula 3.2, mecanismo de reacciones químicas heterogéneas. Nesta aula continuaremos a falar sobre absorção e desorção, mas neste caso em superfícies não ideais. E começaremos a falar sobre a reação química superficial como etapa controladora da reação. Então, o que são superfícies não ideais? São superfícies às quais eu não posso supor que tenham comportamento ideal. Por exemplo, quando usamos as superfícies ideais, supomos que todas as moléculas são absorvidas e que a absorção das moléculas, de uma molécula absorvida não impede, moléculas absorvidas não impedem que outras moléculas se absorvam na superfície e que a cobertura é igual. Mas no caso, as moléculas que estão absorvidas realmente na superfície, elas interferem sim na absorção das outras moléculas. E está relacionado, então, com a cobertura monocamada. Então, nas superfícies não ideais, tenho interações mais fortes na superfície, perto dos sítios ocupados. E, então, se observa experimentalmente uma diminuição do calor de quimisorção com aumento da cobertura. A superfície não homogênea, então, como a superfície não é homogênea, temos que tomar em conta para a absorção dissociativa, por exemplo, de uma espécie, a absorção dissociativa de uma espécie, se considera que a superfície se divide em dois grupos de sítios diferentes, os quais têm a absorção de calor de absorção diferente. Cada tipo de sítio tem calor de absorção diferente. Então, por exemplo, a isoterma de Langmuir, nesse caso, pode ser representada da seguinte maneira. A cobertura de A para o sítio tipo I é igual a constante de absorção de A para esse sítio, KI, KAI vezes a pressão parcial de A dividido 1 mais KAI vezes PA. E que a cobertura vai ser igual total vai ser igual a quê? Ao somatório em I da cobertura AI em DNI, sendo que NI é o número de sítios de absorção do grupo I. É decir, cada sítio de absorção de um grupo determinado ele tem diferente do outro. Então, escrevendo em termos do calor de absorção à distribuição, temos, então, a possibilidade de usar a isoterma de Freundlich para superfícies não ideais, a qual diz que a variação do número de sítios I é igual a N0 vezes EA menos Q sobre QM de Q, sendo que N0 e QM são constantes. E DNI é a fração de sítios de Q com calores de absorção entre Q e Q mais DQ. Então, se a energia dos grupos não difere muito de uma para outra, então, o somatório da expressão anterior, o somatório que temos na expressão anterior, aqui, esse somatório, ele pode ser substituído por uma integral com respeito à função de distribuição. Então, a cobertura de A, então, vai ser igual a integral de 0 até infinito, de N0 vezes EA menos Q sobre QM, multiplicado por KAIPA sobre 1 más KAIPA de Q. Siendo que, sustituyendo entonces a definición de KAI por la definición en función de Q, sustituimos entonces que, sustituyendo aquí, entonces a expresión de KAI es KA0 e a Q sobre QT, que ya vimos en la aula anterior cómo llegar a esa expresión, veces la presión parcial dividido por 1 más a expresión de la definición de KAI. De Q. Então, se o valor de K, de Q, é muito maior de KT, então essa integral pode ser integrada, a equação anterior pode ser integrada. Então, se esse valor de Q é muito maior que KT, então eu posso integrar essa expressão e a solução dessa expressão é igual a cobertura de A, é igual a KA0 vezes a pressão parcial, todo es elevado a KT sobre QM multiplicado por N0 QM. N0 e QM son duas constantes de escalonamiento. O produto de duas constantes de escalonamiento es igual a 1. Entonces, como ese producto de las constantes de escalonamiento es igual a 1, a expresión para teta A, es decir, para la cobertura de A, es igual a KA0 veces la presión parcial de A elevado a KT sobre QM. Essa é a expressão básica da isoterma de Freundlich. Então,
a isotema de Freundlich, entonces, se ajusta a una ley de potencia, en la cual la cobertura va a ser igual a una constante veces a presión parcial elevado a un valor m, ¿no es? La cobertura va a ser igual a una constante, que es K0 elevado a todo eso, veces a presión parcial elevado a un valor de n. Y siendo que hay una distribución exponencial, cobertura, ese es el tema de Freundlich. Entonces, otra expresión que puede ser usada para superficies no isotermas, ideales, es la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron define el efecto calórico que acompaña a mudanza de fases. Para absorción puede ser considerado entonces que menos K menos K igual a K, es decir, menos su calor de absorción es igual a K veces a derivada del logaritmo neperiano de presión parcial en función del inverso de 1 sobre T avaliado en θA, entonces, el cual fue sustituyendo entonces esa expresión por la isoterma y efectuando la derivada, se obtiene que el calor de que mi absorción es igual a Km veces su logaritmo neperiano de θA. Siendo entonces, nos podemos ver entonces en ese caso que el calor de absorción depende de forma logarítmica con a cobertura da superficie. Técnicas experimentales, entonces, pueden ser feitas para ajustar a las isotermas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede ajustar una isoterma con un test experimental, isoterma de Freundlich? En lo cual el θA va a ser igual a B, el volumen absorbido sobre el volumen de la monocamada, igual a Ka veces Ka0 veces la presión parcial elevado a KTQM. Linearizando entonces esa expresión. ¿Cómo que puedo linearizar esa expresión? Yo puedo aplicar logaritmo a ambos los lados de la expresión. Logaritmo entonces de B sobre BM es igual a KT dividido QM veces un logaritmo de KA0 más KT dividido QM veces un logaritmo de PA. O que eu posso fazer então aí? Eu posso plotar logaritmo de V em função do logaritmo de PA e então o coeficiente linear vai ser igual ao logaritmo da volumen da monocamada mais KTQM vezes o logaritmo de KA0. E o coeficiente angular vai me oferecer KT veces QM. Então, eu posso calcular esses valores, os valores de a relação KT dividido QM por el coeficiente angular e conhecido ele aqui, eu obtenho esse valor, eu posso ter da curva, eu posso ter, então, o logaritmo de K0, calculando, então, K0. Outra isoterma usada também para expressar as superfícies não ideais é a isoterma de Tenkin, na qual essa isoterma diz que o calor de absorção diminui com a superfície coberta. Então, o que ele tem? Que o calor de absorção é igual ao calor de absorção a cobertura 0 vezes 1 menos alfa vezes θ, o qual alfa é uma constante de escalonamento. Tratamento similar dado ao isoterma de Freundlich, podemos obter que a cobertura de A é igual a KT vezes Q0 alfa, logaritmo neperiano de Ka0 veces E a menos Q0 dividido KT veces PA. É um isoterma muito similar, a expressão é muito similar. Então, nós podemos ter uma expressão muito similar, só que a isoterma de Tenkin ela está limitada para um intervalo de cobertura de A entre 0,25 e 0,75. Então, às vezes pode ser usado para muitos casos, mas nem sempre para todos. Ela é muito usada para descrever a isoterma de absorção de nitrogênio e hidrogênio para a reação de síntese sobre os catalisadores nos quais essa reação é feita. Então, vamos falar agora sobre a reação química superficial como etapa controladora da reação. Nós vimos que a reação ela tem 3 etapas principais. A etapa de absorção, a etapa de reação química superficial e a etapa de desorção. São as 3 etapas. Então, essas etapas, que são as etapas superficiais que acontecem, são necessárias, pode uma delas controlar a taxa de reação. Vamos supor que a reação química superficial seja a etapa que controla a reação. Então, nesse caso, nós podemos aplicar
a hipótese do estado pseudoestacionário, a etapa limitante da reação. Então, se uma etapa controla a taxa de reação, então eu posso supor que as outras etapas estão em equilíbrio. É decir, a etapa mais lenta é a que controla a etapa de reação, a taxa de reação. Então, se a reação química superficial, ela controla a etapa mais lenta, então a absorção é rápida e ela está em equilíbrio, e a desorção também é rápida e posso considerar ela em equilíbrio. Então, podemos então aplicar a hipótese do estado pseudoestacionário para a etapa limitante. Então, nesse caso, então, a taxa neta, ela vai ser função de quê? Da concentração das espécies na superfície. Concentração de A na superfície e concentração de B na superfície, não é? Vai ser igual ao quê? A taxa de reação é igual a K1S vezes a concentração de A menos K2S vezes a concentração de B, como está escrito na expressão aqui. A taxa de reação K1S é a concentração de A na superfície menos K2S é a concentração de B na superfície. Sendo que K1 e K2, KS1 e KS2 são as constantes de velocidade de reação direta e inversa. Então, as etapas de absorção, então, elas estão em equilíbrio. Então, a concentração dos sítios de A na superfície é igual a quê? Ao número de sítios disponíveis vezes a cobertura de A. E a concentração dos sítios de B na superfície é igual ao número de sítios disponíveis vezes a cobertura de B. Então, a cobertura de B, de A e de B, nós vimos já anteriormente que para A, KAPA sobre 1 más KAPA más KBPB, y para B, KBPB sobre 1 más KAPA más KBPB. ¿Está bom? Sendo que K, as constantes são as constantes de absorção e P são as pressões parciais. Então, substituindo a cobertura de A e a cobertura de B nas concentrações de A e B na superfície e depois na taxa de reação, eu tenho que a taxa de reação vai ser igual a quê? KS1 vezes o número de sitios disponíveis vezes KAPA dividido 1 más KAPA más KBPB, menos KS2 vezes o número de sitios disponíveis KB vezes PB sobre 1 más KAPA más KBPB. Efectuando efectuando essa expressão, chegamos a que KS1 a expressão da taxa de reação como tal. Então, eu posso substituir, eu posso designar K'S1 como o número de sítios vezes KS1 e K'S2, número de sítios vezes KS2, para simplificar essa expressão. E substituindo, então, na expressão, eu posso ter as taxas de reações catalíticas em funções diferentes. Por exemplo, em função da unidades de massa do catalisador. Então, nesse caso, o inverso da massa do catalisador vezes a variação do número de moles em função do tempo é igual a menos a taxa de reação, é igual a KS', KAPA, menos KS2, linha 2, KBPB sobre 1 mais KAPA mais KBPB. Agora, se for em função da superfície total do catalisador, eu posso definir como menos o inverso da área total do catalisador vezes a variação do número de moles em função do tempo igual a taxa de reação. Então, é KS', KS'1, KAPA menos KS'2, KBPB sobre 1 mais KAPA mais KBPB. Essas duas expressões são usadas, mas realmente a mais usada é a que usa a superfície do catalisador, é decir, a área catalisador pela unidade de massa. Por quê? Porque ela me permite comparar catalisadores diferentes. Quando eu tenho catalisadores com a mesma massa, mas com diferentes áreas, eu posso ter uma comparação melhor do que se eu uso a massa do catalisador. Então, se a reação for de segunda ordem, por exemplo, A mais S se absorve em A e B mais S se absorve formando BS, então a etapa da absorção, tenho a etapa de reação química superficial, que A é A absorvido mais B absorvido, reage formando C absorvido mais D absorvido. Essa é a etapa que controla, e a etapa da desorção. Então, a taxa de reação está dada por KS1, a concentração de A na superfície, a concentração de B na superfície, menos KS2, a concentração de S na superfície, a concentração de D na superfície. Então, aí eu tenho a absorção competitiva de A, B, C e D pelo mesmo tipo de sítio.
Entonces, ahí A cobertura de cada sitio, teta I es igual a KIPI sobre 1 más KPA más KBPB más KCPC más KDPD. Entonces, esa, siendo que I puede ser EA, B, C y D. Entonces, por eso ter as 4 coberturas. Entonces, a equação da taxa, então, ela está dada por KS línea 1, KPA, veces presión parcial de A, presión parcial de B, menos KS2, KC, KD, PC, PD. Dividido 1 más KPA más KBPB más KCPC más KDPC. Siendo que las constantes K, KB, KC y KD son las constantes de absorción da superfície das espécies. Se eu tenho produtos fracamente absorvidos ou se a reação é irreversível, então os termos dos produtos desaparecem da equação. Por exemplo, vamos voltar aqui. Se os produtos são, se a reação é irreversível, então esse termo não existe. E eu não tenho os produtos, eles não são absorvidos. Se a reação é irreversível, esse termo não existe. E se eles são fracamente absorvidos, então esse termo também não existe. Então, eu posso chegar aqui à expressão para a taxa de reação de segunda ordem. Se a reação for irreversível e os produtos são fracamente absorvidos na superfície do catalisador, então a taxa de reação é igual a KS1' vezes KPA, KB, PA, PB, sobre 1 más KPA más KB, PB. Essa expressão é chamada de isoterma de Lange-Nielsen-Burg e que descreve a maior parte das reações catalíticas, quando a taxa de reação controla a taxa global de reação. Eu gostaria que vocês vissem a tabela 3.2 da página 192, porque tem vários tipos de equações para diferentes tipos de reações. Continua no próximo vídeo.